Salve a tutti, buongiorno o buonasera, eccoci qua ancora una volta. E estamos aqui mais uma vez para o nosso vídeo de dicas, as dicas de italiano àquelas pessoas que estão começando agora a estudar a bela língua italiana. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante na língua italiana, né? Os pronomes mi, ti, si, ci, vi e si, que são muito parecidos com o português, né? O pronome me, te, se, nos, vos e se de novo. Quando em português nós temos esses pronomes, no Brasil, eu posso, e também no português, quando tem um caso reflexivo, por exemplo, ela tem necessidade de se levantar ou levantar-se cedo, né? De madrugar, como a gente antigamente dizia. Como eu devo dizer isso em italiano? Isso se chama o tempo. O tempo deste verbo é infinitivo em português e no italiano infinito. O italiano, em português nós temos duas construções. Eu posso dizer, ela tem necessidade de se levantar ou levantar-se cedo. No português eu posso ter as duas construções, isto é, o pronome logo depois da preposição ou depois do infinito, separado com o sinal do hífen, il trattino. Em italiano eu vou ter só uma construção, depois. Eu não posso, não existe em italiano estes pronomes que vocês estão vendo aí escrito, aí do lado, para cá, aí. Todos os pronomes escritos aí, mi, ti, si, não são colocados depois de nenhuma preposição. Nenhuma. Sendo preposição, eu não ponho estes pronomes depois da preposição. Então vai ficar assim a frase. Ela tem necessidade de se levantar ou levantar-se cedo. Vai ficar em italiano. Lei ha bisogno di alzarsi presto. Alzarsi attaccato, isto é, escrito tudo junto, sem o hífen, sem trattino. Então depois, aí eu tenho a preposição di, que neste caso corresponde à preposição de em português, mas não é sempre assim. Sendo preposição, não só uma, duas, três preposições, todas, tendo uma preposição, eu nunca coloco este pronome, um desses pronomes depois. Está bem? Então eu vou ter sempre a frase lei ha bisogno di alzarsi presto, io ho bisogno di vederti, io ho bisogno di vedervi, sempre depois do infinito em italiano ou infinitivo em português. Va bene? Então é esta a dica de hoje. Vamos ver mais uma frase, mais um exemplo. Nós podemos dizer em português, as crianças têm sempre algo para nos perguntar ou perguntar-nos. Va bene? Em italiano, esta frase, o pronome será colocado, é a mesma regra, sempre depois. I bambini hanno sempre qualcosa da domandarci. Da domandarci. Aí a preposição da corresponde à nossa para. Também isso não vai ser sempre assim. É importante lembrar sempre a nossos estudantes de italiano ou de outra língua que em qualquer língua a preposição ou as preposições são aprendidas com a prática e nem sempre bate a mesma preposição. Às vezes nós usamos, neste caso, i bambini hanno sempre qualcosa da domandarci, para nos perguntar ou para perguntar-nos. Aqui a tradução ficou com para, mas em outra frase pode mudar isso, é normal. Isso se você fizer como se diz em italiano, um paragone, acontece em todas as línguas. Então, preposição a gente aprende com a prática. Eu posso traduzir uma preposição? Qual é o conselho, a dica que nós damos aos alunos? Traduzam a preposição somente se estiver em uma frase, como aqui. I bambini hanno sempre qualcosa da domandarci. Aqui eu posso traduzir. Isoladamente, uma preposição isolada não va bene na traduzione, porque pode
não dá certo. É melhor sempre traduzir com uma frase. Por exemplo, mais um exemplo para ilustrar. Nós dizemos em português: eu posso contar contigo. Em italiano, eu não vou usar a preposição com. Eu vou dizer: posso contar su di te? A preposição que eu uso aí é su di te. Em outros casos, dá certo. Por exemplo, eu gostaria de falar com você ou contigo. Aqui é a preposição com. Mi piacerebbe parlare con te. Vorrei parlare con te. Aqui posso traduzir com. É a prática, a preposição é a prática. Mas a dica de hoje, então, é sempre esta. Depois de uma preposição, quando eu tenho estes pronomes, os pronomes são colocados depois do infinito. Va bene? Io ho bisogno di vederti questa sera. Ecco, domani io non ho bisogno di alzarmi presto. Posso dormire un pochettino in più. Tanti saluti cordiali a tutti quanti e ci vediamo alla prossima para mais dicas da nossa língua, bella língua italiana. Un abbraccio a tutti, un bacione.